E quando observamos aqui o EBITDA da Cosan, nós temos um aumento de 74,2%, número do EBITDA ajustado, embora eu não concorde, eu já vou explicar, enquanto no ano aumenta 32,9%, tá? Então, por que eu disse que não concordo? Porque na parte Cosan Investimentos, nós temos aqui Janos, Telos e Radar, que é as empresas aqui de gestão de terras agrícolas, ótimas empresas, inclusive, ótimas aquisições da Cosan, né? Ela aumentou a participação, então, inclusive, há pouco tempo. E o que aconteceu? Houve aqui uma reavaliação de terras na Radar, tá? E aí houve essa discrepância que não, assim, por mais que tecnicamente possa ser considerada recorrente, no meu entender, não é. Então a gente pode até tirar esse efeito aqui, e aí o lucro da Cosan teria aumentado então 29% e não 74,2%. Você vê que é um número mais realista, né? Então vamos entender aqui que a Raízen, que ela detém aqui 50% em uma joint venture com a Shell, né? Então ela tem aqui uma queda de 12,2%, a Raízen, a gente já vai dar uma olhada nela. A Rumo teve um aumento aqui, praticamente dobrou, né, o resultado da Rumo, o EBITDA. A Compass Gás e Energia teve aqui um aumento de 50,2%. A Moove também teve um ótimo resultado, 82,3%. A Cosan Investimentos foi essa questão que nós falamos, mas mesmo assim também teve melhor no resultado, mas a gente vai fazer de conta que não teve, só para a gente ter esses cálculos mais precisos, né? Tivemos aqui a Cosan Corporativo, que tem os custos aqui, e as eliminações que a empresa faz, aí tem o lucro líquido ajustado, que traz um aumento de 52,9%, embora no ano caia 40,2%. Eu não gosto muito de usar o lucro líquido na Cosan nesse momento. Uma empresa de processo de investimento com uma série de empresas dentro, é muito melhor você usar o EBITDA ajustado, tá? E no caso eu tirei aqui Cosan Investimentos. Então eu acho que é bem interessante aqui um aumento de 29% na empresa. Ainda estou sendo um pouco ruinzinho aqui com a Cosan Investimentos, que eu sei que teve um aumento no crescimento sim aqui, além da avaliação da terra. Enfim, nós temos aqui então a parte do financeiro, o resultado financeiro não pesou aí na Cosan, né? A gente tem aqui praticamente em linha, né? Até deu uma reduçãozinha aqui em relação ao trimestre do ano passado. No ano sim a gente vê um salto, então ela já vinha aqui meio alavancada desde o quarto trimestre de 2021. Aí deve estar se perguntando por que não piorou a alavancagem com a questão da Vale. Eu já vou chegar lá, é bem complexa essa parte da Vale, inclusive, né? E falando das empresas que a Cosan tem dentro, vamos começar falando da Raízen, né, que tem tomado aqui conta dos holofotes por conta da questão dos impostos nos combustíveis. Então, os impostos nos combustíveis trouxe uma reviravolta aqui na empresa, tumultuou, mas vale destacar que mesmo que ficasse esse cenário ruim, que não ficou, né, ela teria aqui um retorno em algum momento aqui no market de serviços, mas no primeiro momento afeta os estoques que ela tem, aí é por isso que dá esse resultado tão ruim assim, olha o decréscimo. 34,5%, tá? Então, isso aqui tende a melhorar muito para a Raízen, de modo geral, a empresa, esse ajuste agora dos preços dos combustíveis que nós estamos passando, com o etanol subindo muito menos que os combustíveis fósseis. Então, o desfecho aqui para a Raízen foi muito bom, né? Então, a Raízen, né, ela tem aqui a questão dos renováveis e açúcar, e ela meio que faz um equilíbrio aqui. Então, ela acabou tendo menos volume aqui no açúcar, tivemos impacto em custos, né? Ela acaba meio que ali jogando a produção um pouco para o outro lado. Enfim, ela teve bastante produção de etanol, mesmo aí com a questão dos preços que impactaram, teve um bom resultado aqui, inclusive na energia, porque ela também acaba fazendo geração de energia, ela joga aqui dentro de renováveis, tá? Então, ela gerou bem energia, teve bom resultado no etanol em relação ao trimestre anterior, mas o açúcar aqui, os custos e também ter vendido menos impactou um pouco aqui. E o marketing serviço, essa questão praticamente toda aqui do questão aí dos impostos nos combustíveis, tá? Então, o resultado foi meio que neutro, na verdade, se a gente tirasse isso aqui, né? Foi um resultado ok, uma empresa em crescimento, que está indo muito bem, no ano ainda consegue aumentar 5% mesmo com todos esses problemas. E a gente vê um diferencial da empresa, exatamente o etanol que ela vende aqui, é um preço plus aqui, né? O preço acima do mercado, olha o roxinho contra o laranja. Ela vende aqui a preços muito interessantes normalmente, tá?
37% de gap aqui em relação ao preço padrão. Muito interessante isso. Ela vende aqui para o setor industrial, anidro hidratado, os tipos aqui que ela vende. Então, os mercados diferenciados, aplicações diferentes também. Ela consegue um preço diferenciado. Isso aqui é muito importante. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado da Raízen novamente, tá? Estou precisando, que é uma empresa muito complexa, só ela já exige aqui um vídeo só para ela, muito grande, né? Nós temos aqui a questão da energia, que ela está dando muita atenção nisso e ela vai crescer bastante aqui. Então, são dois pontos diferenciais aqui da empresa que eu só queria aqui jogar aí no ar para vocês escolherem, né? Para a gente pensar que não é só o curto prazo que movimenta as empresas, tá? E nós vamos para a Rumo agora, né? Que no ano ela teve um bom resultado, aumentando aqui na operação Norte-Sul, deu um decréscimo, aumentou bastante em contêineres, mas no trimestre ela teve um aumento aqui em todas as frentes em volume e em EBITDA ainda mais, né? O EBITDA foi bastante positivado aqui em relação ao trimestre anterior e no ano também foi bem. Então vamos falar um pouco mais da Rumo agora. Rumo, e para a gente falar da Rumo é importante você entender que a Rumo é majoritariamente empresa de transporte ferroviário, tem um pouquinho de logística também, então entenda que ela está muito atrelada ao setor agro, né? Principalmente aqui a questão da soja e do milho, né? Mas tem outros produtos também. Então, ela está aqui eventualmente tendo algum problema quando possa acontecer aqui uma quebra de safra. Em 2022 foi um ano até de melhora, então isso ajudou no resultado da empresa. Outro ponto é que ela está numa dívida aqui um pouco pesada por conta do forte investimento, também por questão lá do passado longo aí, que não vem ao caso de citar agora no vídeo. Então, esse resultado financeiro pesa aí um pouco no lucro dela. Então, qualquer vacilo aqui de quebra da soja, o mercado já fica, vamos dizer assim, chateado, né? Mas assim, é uma empresa muito promissora para o longo prazo. Então, a Rumo ela teve um ótimo desempenho aqui em 2022, com o fim aí do problema da quebra de safra que tivemos em 2021, né? Ela teve melhora nos resultados, tivemos aqui então crescimento nos volumes, toda essa eficiência que a empresa investiu também, né? Como eu já comentei, tivemos aqui melhorias na malha central, o ramp-up aqui evoluiu bem, né? Então, tivemos um ótimo 2022, tá? A gente consegue aqui ver o EBITDA ajustado da empresa dando esse salto muito grande no ano na Operação Norte, que é a principal, um salto de 44%. Na Operação Sul deu um pequeno salto, mas tem muita coisa para acontecer ainda. E na Operação de Containers, que seria aí a parte de logística da empresa, né? Ela aumentou também significativamente. E com isso ela acaba conseguindo então esse crescimento do EBITDA de 38%, que é o principal ponto que a gente tem que olhar na empresa. O crescimento do EBITDA foi muito forte, né? Inclusive melhorando aí as margens, né? Mesmo com a inflação em altíssimo ponto. E a empresa ela tem uma dívida alta, né? Uma dívida muito alta, então não é tão fácil ela lidar com essa alavancagem em momento de Selic alta, mas a empresa consegue, porque seu EBITDA está crescendo muito. Então a gente vê que o endividamento em relação ao trimestre anterior já deu mais uma crescidinha, mas olha a desalavancagem aqui quando a gente observa o EBITDA crescendo muito, né? Então o EBITDA cresce mais do que a dívida nesse momento, ela está no momento aí de se consolidar. Mas olha só o resultado financeiro, como está pesando, né? Ela até divide aqui em custo da dívida, uma dívida que custa muito cara, e as outras despesas também, tudo dentro do resultado financeiro, essa parte aqui, está pesando muito, né? Não é normal você ver empresas em setor assim com resultado financeiro que pesa tão negativamente. Olha o lucro da empresa, 514. Então, é algo para se lidar. Qualquer ruído de quebra de safra que comprime um pouco a margem já dá uma pressão, né, esse resultado financeiro, mas é esse momento que ela está lidando. Daqui a pouco as coisas voltam aí a Selic normalidade, a dívida vai diminuindo e aí esse resultado financeiro aqui tende a pressionar muito menos o resultado da empresa, mas é um setor de fortes investimentos mesmo, ainda mais nesse momento que a Rumo está passando. Então a gente vê que a produção aqui da soja deu essa leve declínio, mas a perspectiva é ainda mais positiva na safra 2022-23. Exportação vai seguir o mesmo caminhar aí de aumento de 22%, enquanto a gente vê o milho, né, que chegou a dar problemas em alguns momentos, deu essa forte recuperada, né, e vai crescer mais. Então é promissor o ano de 2023 da empresa, e aí a gente vê também a exportação com o mesmo percentual de crescimento, né? E aí a gente vê então o guidance da empresa que prevê aqui um crescimento no EBITDA de mais 30%. Então não há dívida que resista a um crescimento tão forte como ela vem tendo aqui, né? E eu repito, quando essa dívida ficar tranquila, vai ser
vai voar a empresa, né? Então a gente vê que ainda está no processo de investimento, o CAPEX é pesado, tá 3,6 para 4,0, compara com o EBITDA para você ver como o CAPEX no investimento é pesado, né? Então o EBITDA aqui ela vai fazer de 5,4 a 5,8, né? E o volume de 80 a 83. Lembrando que em 2022 ela conseguiu cumprir o seu guidance, tá? Então dá para a gente confiar que, é lógico que ruídos podem acontecer. A gente vê que em termos de investimento, ela tem investindo muito aqui, ó, na expansão, mais do que na recorrente, né? Que é o investimento aí contínuo dela. E agora nós vamos falar da Compass Gás e Energia, uma empresa que desempenhou muito bom resultado aqui, entregou resultados ao topo do seu guidance, aumentando 50,2 o EBITDA, mas também não tem mágica, né? Esse crescimento de 50,2 é por conta de aquisições. A gente pode ver que a empresa ela teve aqui uma dívida que se elevou de 1,9 para 4,3. Porém, olha só aqui a sua alavancagem de 0,78 para 1,26, então não tem assim grandes problemas aqui, porque o seu EBITDA cresceu muito, então a alavancagem não ficou grande, ela está bem tranquila aqui, né, em relação ao resultado, porque o seu EBITDA é muito grande. Ela tem aqui as novas aquisições, a Sulgás e a Gaspetro, né, que acaba entrando aí nos resultados agora também, e nós teremos aí talvez, quem sabe, a distribuidora aí do Espírito Santo, né, que vai ter leilão aí, vai que a Cosan ganha aí com a Via Compass, né? Enfim, além dessas aquisições que ela fez, que elevou a dívida, ela tem investimentos que ela sempre vai fazendo aqui, como por exemplo o TRSP, que é onde ela mais está investindo no momento, é o terminal lá, que vai ser entregue em 2023. Então é mais uma coisa para estar elevando aqui o resultado da Compass, tá? Então a Compass ela tá muito reloginho aqui, um crescimento sem uma alavancagem aqui pesando até o momento, né? A gente tá vendo que ela vem aqui sendo bastante audaciosa, né? E não se perca que nós já vimos a Raízen, a Compass e a Rumo, que são as 3 maiores fatias aqui da Cosan. Temos a nova parte que é a Vale, né, que também é bastante relevante. E aí, correndo um pouco por fora com peso menor, nós temos a Moove e a Cosan Investimentos, tá? Então agora vamos falar da Moove, na sequência a Cosan Investimentos. Então a Moove ela também segue num projeto de crescimento. Ela recentemente adquiriu a PetroChoice aí, da Tirreno em 2022. Ela tem aqui a perspectiva de estar crescendo muito no mercado americano. Ela quer uma diversificação geográfica e a PetroChoice foi aí a escolha para os Estados Unidos, tá? Então ela vê aqui o seu EBITDA aumentando 82,3%. E a alavancagem também deu uma crescidinha, né? E a gente vê a Cosan Investimentos agora, nós temos as terras aí, que é a Radar, a Janus e a Telos, e aí a gente sabe que é aquela questão da reavaliação do portfólio aí, da Radar, que aconteceu essa questão. E aí nós temos o custo aqui da Cosan Corporativo, né? Que não é tão grande, 87,8, né? Afinal, tem toda aí uma estrutura para estar suportando essa holding. E aí nós temos a Vale, né? Eu prefiro acompanhar a Vale pelo resultado da própria Vale, aí eu vejo como está o endividamento da empresa. Só que da forma que ela mostra aqui, a Cosan é bastante complexa, né? Então a gente tem aqui, olha só, a gente tem as despesas, né, administrativas, beleza, a gente tem as receitas com os dividendos, por exemplo, aí que recebe da Cosan, né? Nós temos os juros da dívida, nós temos a marcação a mercado, e não faz muito sentido ficar acompanhando a marcação a mercado de uma empresa que a Cosan tem, que é a Vale, que não vai vender, né? Então pouco importa se a Vale está valendo R$200 ou R$50, né, a cotação. Então é um pouco complexo ficar analisando por aqui o resultado da Cosan, da Via Vale. Então é melhor ver a Vale mesmo apartada e depois você vê como é que está o endividamento da empresa e tudo mais. O resultado foi aí dentro do esperado porque a gente já sabia dos resultados das empresas que ela tem participação. No momento é interessante entender para onde está indo cada uma das empresas, mas também é importante a gente entender no detalhe aqui as aquisições da Cosan, o que significa
para a Cosan, mas exige um vídeo dedicado a cada uma das participações. É humanamente impossível fazer um vídeo de 15, 20 minutos e explicar a Cosan inteira, tá? Só a Raizen já merece aí 15 minutos para explicar um vídeo resumidíssimo, né? Então, né, eu já acompanho a Cosan aí há mais de década, tá? Então, uma empresa que eu acompanhei toda essa trajetória dela, eu sei que o pessoal sempre está duvidando aí do que ela pode trazer à frente e eu confio em cada uma dessas aquisições e, enfim, fico otimista com ela. Comenta aí o que você acha da Cosan, se tem comprado, tá de olho. Um abraço e até o próximo. Valeu!